dia, bom dia. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje a gente vai falar sobre um elemento fundamental para salvar qualquer casamento, tá? E por que eu digo qualquer casamento? Porque quando o casamento ele está à beira do divórcio, para a gente dizer que um casamento está à beira do divórcio, não tem uma crise específica acontecendo, não é algo específico. Normalmente a gente associa o divórcio à traição, mas nem só com a traição que um casal decide se divorciar. Existem uma série de passos antes da traição, uma série de comportamentos e de problemas, conflitos, sabe, que vão acontecendo no casamento, que faz com que o casamento vá caminhando lentamente para o divórcio. Então, quanto mais cedo você consegue identificar quais são esses elementos, quais são esses conflitos que não estão sendo resolvidos, mais cedo você consegue evitar que o seu casamento chegue ao divórcio. Porque assim, gente, não adianta a gente falar assim, o meu casamento está estável. Quando a gente pensa em casamento, não existe estabilidade. O casamento é como se fosse um jardim, sabe? Que a gente tivesse que todos os dias regar, todos os dias ali a gente cuidar, é a mesma coisa. E se a gente acaba descuidando porque a gente acha que esse jardim tá lindo, tá florescendo, tá tudo bem, e a gente descuida, sabe o que vai acontecer? No outro dia, nada. Aí você vai falar, bom, então tá tudo bem. E aí no outro dia, nada. Você fala, bom, tá tudo certo. No outro dia, nada. Só que aí vai chegar um belo dia que essas florzinhas você vai acordar, elas vão estar todas mortas, tá? Então, olhar para o seu casamento todos os dias, cuidar e resolver os problemas todos os dias, vai fazer que o casamento de vocês, em vez de caminhar para o divórcio, caminhe para a cumplicidade. Quanto mais vocês cuidam do casamento, mais vocês conseguem ter cumplicidade, mais vocês conseguem se aproximar como homem e mulher, como casal, e mais vocês conseguem ter um casamento feliz e duradouro, tá? Então, entenda, o seu casamento ele nunca vai estar ali, perfeitinho. Você sempre vai ter que estar cuidando, sempre vai ter que estar ajustando alguma coisa. E aí, o que acontece? Nesse ciclo aí, nessa linha que vai decaindo para chegar para o divórcio, quanto antes você começa a cuidar, melhor. Só que isso não significa que o casal que está ali com crises que aparentemente, né, comparando com uma traição, seria uma crise menor. Mesmo assim, esses casais muitas vezes não conseguem ali continuar juntos e decidem se divorciar, mesmo com coisas que em 2 semanas, dentro de uma estratégia, o homem e a mulher conseguiriam resolver. Então, e por que eles não conseguem? Porque eles não conseguem enxergar saída. Eles não conseguem saber que tem um plano, que tem um caminho, que tem uma estratégia, que tem como salvar o casamento. E aí, esse é o grande X dessa questão aqui, é o grande elemento dessa live, essa indecisão, esse não decidir se luta pelo casamento ou se desiste de vez, tá? Então, eu sei que muitas mulheres, quando estão em crise, sejam elas quais forem, pode ser a traição, que é uma das mais críticas, né? O marido já ter ido embora até porque diz que tá com outra mulher, que supre tudo que ele quer. O marido que está prestes a ir embora, ou então um marido que está começando a dar sinais de indiferença, ou se é um casal que briga muito, ou se é um casal que começou a se afastar e que estão parecendo 2 amigos. Gente, eu já vi casal se divorciar sem briga, não tinha indiferença, não tinha vício, não tinha nada disso. O problema é que eles estavam se achando como 2 amigos. Olha só, super fácil de resolver, era uma questão específica, era uma questão pontual, mas pelo casal não saber como resolver, como solucionar esse problema para voltar a ser feliz, para voltar realmente a ter um casamento feliz e duradouro, porque não basta ser só duradouro, né? A gente vê aí um monte de casal empurrando o casamento com a barriga porque não tem outro, né? Não tem para onde ir, não tem o que fazer, tem medo do que vem pela frente, né? E acaba empurrando com a barriga, infelizmente. Mas não, aqui eu tô falando de um casamento feliz e duradouro.
Os casais, eles não conseguem retomar esse casamento feliz e duradouro porque eles ficam na indecisão. Eles não sabem o que fazer e vão empurrando com a barriga. Ou ora tentam e aí conseguem ter resultado, ou ora acabam deixando para lá, não tem resultado e desiste. Então, esse fato de ficar em cima do muro, sabe? Sempre não sei se eu decido pedir o divórcio de vez, ou eu não sei se eu decido investir nesse casamento, buscar, lutar. Então, essa indecisão, gente, é extremamente perigosa, tá? É perigosa, é prejudicial, não ajuda ninguém. Então, se você tá justamente aqui com essa indecisão, entenda, você precisa de uma vez decidir. Decidir, você vai lutar pelo seu casamento ou você vai desistir. E eu quero trazer aqui alguns pontos de vista para que você consiga tomar essa decisão. Hoje eu estou trazendo para você essa informação, mas eu quero que você participe do evento, o evento que vai acontecer na semana que vem. E aí, no final da semana, eu tenho certeza que você vai ter essa decisão tomada, tá? Se você vai lutar ou se você vai desistir. Eu tenho certeza que no final do evento, na semana que vem, na sexta-feira, quando sair a última aula, você vai falar: bom, agora eu sei. Ou eu vou lutar ou eu desisto. Mas, ó, não fique em cima do muro. Não fique empurrando com a barriga, que isso é a pior coisa que vocês fazem, sabe por quê? Porque a vida de vocês fica paralisada, sabe? Fica paralisada, vocês ficam desmotivadas, vocês se desgastam à toa, porque estão tentando aí, só que estão tentando de qualquer jeito, estão tentando do jeito que sabem. Eu também fazia isso, por isso que eu não julgo. Eu fazia a mesma coisa, tentava tudo que eu podia, mas do jeito que eu sabia, do jeito que eu achava que era certo. Eu não tinha preparo para isso, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, tá? E que essa visão ajuda outras mulheres também, que também conseguem salvar o casamento, mesmo em situações que o marido foi embora, que o marido traiu. Já falei para vocês aqui ao longo dessas semanas alguns relatos. Então, tenho certeza que no final da semana que vem vocês vão sair com essa questão pronta. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre os prejuízos dessa indecisão. Então, vamos lá. O primeiro prejuízo de você não decidir, de você ficar aí em cima do muro, se tenta ou se não tenta, é que você acaba se desgastando. Sabe por quê? Porque você ora tenta, então você vai lá, você tenta, e o que você tenta? Tenta uma série de coisas aí, né? Uma série de tentativas que você olha um conselho aqui, olha uma dica ali, fala com um mentor aqui, um mentor ali, e você vai tentando um monte de coisa ali, né? Só que você não percebe resultado, você não vê nenhum resultado naquilo, e aí você vai e dá o passo para trás. Você fala, não tá dando resultado. Aí você pensa em desistir. Aí quando você pensa em desistir, você fala, não, mas eu vou desistir da minha família, né? Deixa eu tentar mais um pouco. Aí você vai de novo, vai buscando. E aí é como se você ficasse, imagina que você tá aí numa trilha para chegar no seu objetivo. O seu objetivo lá na frente, o seu alvo lá é salvar o seu casamento nessa trilha. É lá que você quer chegar, no topo dessa montanha. Toda vez que você dá um passo adiante, você encontra uma pedra e você volta para o mesmo lugar que você estava, o que você vai fazer? O que está acontecendo com você aí? Você vai ficar o dia inteiro tentando ir, mas aí você enxerga um obstáculo, você não sabe como ultrapassar esse obstáculo, e aí você volta. Aí passou meio-dia, passou a tarde, passou a noite e você tá lá, no mesmo lugar, empacada, desgastada, sem progresso nenhum. Entende? Então, isso, né? Você ficar nessa indecisão de não enfrentar os obstáculos que vêm pela frente, de não saber como enfrentar, como desviar, como ultrapassar essas barreiras, faz com que você sempre se desgaste aí para poder salvar o seu casamento. E só para vocês terem uma comparação, né? Imagina que tenha dois amiguinhos que eles estão ali, vão se aventurar num esporte. Eles começam com a natação. Não, vamos nós dois começar com a natação. Aí os dois amiguinhos começam bem devagarzinho, iniciantes, começam a nadar. O amiguinho começa, tem dificuldade, mas mesmo assim persiste. O amiguinho 2, quando começa a enxergar as dificuldades, fala: eu acho que esse esporte não é para mim. E aí ele começa a ver um outro amiguinho dele tendo sucesso no futebol. E aí ele vai e
pula pro futebol, enquanto o amiguinho 1 tá aqui, passando por cada obstáculo. E aí ele começa a dar os primeiros passinhos ali, começa a dar os primeiros chutes a gol no futebol. E aí, o que acontece? Ele começa a jogar com pessoas amigos mais profissionais, né? Colegas ali de time mais profissionais, e ele começa a ficar para trás. Ou seja, ele começa a ter dificuldade. E, mais uma vez, diante da dificuldade, ele paralisa e fala: eu acho que agora eu vou tentar vôlei. E aí eles passam 5 anos fazendo isso. O amiguinho 1 se aperfeiçoando e o amiguinho 2 mudando de jogo em jogo, de facilidade em facilidade, até encontrar o esporte certo. Quando eles se encontram, adivinha só o que acontece? Esse amiguinho 1 tá profissional, tá competindo, já é um atleta, e o amiguinho 2 tá lá, pulando de galho em galho. É isso que acontece quando a gente não consegue ter o equilíbrio, a estrutura emocional para superar as adversidades que vão acontecendo ao longo do caminho. Isso é inevitável, sabe? As dificuldades, elas vêm para qualquer pessoa. Sendo cristão, não sendo cristão, acreditando em Deus, não acreditando em Deus, buscando a santificação ou vivendo no pecado. O sofrimento e as dificuldades vêm para todos. O que muda, o que determina o nosso sucesso ou não, é a nossa decisão de que, independente da dificuldade, independente da adversidade, que a gente decida não desistir enquanto a gente não conseguir. Isso, gente, esse é o elemento fundamental se você quer salvar o seu casamento. É a sua decisão que vai fazer com que você consiga salvar. Mas aí você pode falar assim para mim: tá bom, Carol, eu decidi salvar o meu casamento, mas o meu marido não. Ele falou que vai embora, ele falou que não quer mais, ele tá me traindo, ele falou que essa mulher supre tudo o que ele precisa, que ele não sabe mais que me ama. Ou se você não tá numa crise tão crítica assim, mas você fala: parece que ele não quer, eu me esforço, mas ele não se esforça. E aí, como que eu vou decidir nesse caso? Primeira coisa que você precisa entender: o seu casamento, ele é feito por 3 pessoas, né? Não é só você e seu marido. É você, o seu marido e Deus. Tem uma pessoa aí que tá querendo desistir, que é o seu marido. Se você é a segunda pessoa que vai desistir, só sobra Deus. Deus não consegue fazer nada sozinho, nada. Ele só consegue fazer algo por meio de um dos dois ali. Então, entenda, a partir do momento que você decide desistir, assim como o seu marido está desistindo do casamento, o que você está fazendo aí? Você está deixando Deus sozinho. Ele vai falar: bom, eu não tenho o que fazer se nenhum dos dois quer tentar. E sabe o que vai estar acontecendo? O diabo vai estar olhando ali para sua família e falando assim: consegui mais um rompimento, mais um divórcio, mais um para minha conta. Até porque divórcio hoje, gente, todo ano bate recorde. No ano passado, se eu não me engano, foram quase 80 mil divórcios no Brasil registrados em cartório. Fora as várias mulheres que eu falo hoje que estão separadas, mas estão separadas só fisicamente, ainda não assinaram de fato o divórcio. Então, 80 mil só assinados. Olha só o quanto que o divórcio ele tá mais frequente, tá? E, então é mais um ponto pro diabo. Ele fala: bom, mais 2 aqui que eu consegui levar aqui pro meu lado. Entendeu? Então, olha só, enquanto você, por mais que seu marido esteja falando aí que não quer, se você não desiste, ainda tem 2 pessoas fortes aqui, Deus e você. Aí você fala: Carol, eu não tô forte, eu tô fraca, eu tô insegura, eu tô com a minha autoestima baixa, eu tô triste, eu tô chateada, tudo bem, eu sei que você tá assim, eu sei porque eu também estava assim, mas eu quero te dizer que quando você tá com Deus, Ele te prepara. Ele te prepara. E como que é essa preparação? É só com oração? É só pedindo? Não, tem estratégia para você se preparar. E quando você se prepara, aí sim, você consegue atrair esse marido para lutar também pelo casamento, tá? Então, entenda, por mais que isso esteja acontecendo, por mais que você
esteja numa situação que seu marido te traiu, você tá vendo ele ir embora, a primeira coisa que você tem que entender, que você deveria ter coragem de fazer e não está tendo, uma vez que seu marido fala que te traiu, que tá te traindo, a primeira coisa que você tinha que fazer era não aceitar. É falar, ó, aqui você não fica. Desse jeito eu não quero. Agora fala para mim, quem tem coragem, quem tem estrutura, quem tem equilíbrio emocional e quem tem preparação para fazer isso, para impor esse tipo de condição? É difícil. É difícil a mulher ter essa estrutura. O que acontece muitas vezes? Na hora da raiva, a mulher até fala para ele ir embora, olha, pode ir embora, eu não quero mais. Só que aí ela começa a perceber a falta que ele faz, ela começa a perceber o quão dependente emocionalmente, financeiramente, e de várias maneiras ela é do marido, que ela quer ele de volta, mesmo em meio a traições, mesmo em meio a esse ambiente. E aí, sabe o que acontece com esse homem? Toda vez que ele te trair e ele voltar te pedindo perdão, ele vai falar: bom, eu posso fazer de novo, porque se eu fiz uma vez e ela aceitou, ela sempre vai aceitar. Inclusive, tem até relatos de alunas minhas que falam que o marido até fala isso para elas: ó, eu sempre volto porque eu sei que você me aceita. Então, olha, gente, olha a humilhação para uma mulher ter que ouvir isso, sabe? Que ela vai ser traída assim e que ele vai fazer porque sabe que ela vai aceitar. Isso é um absurdo. É um absurdo a gente, depois de tudo que a mulher já conquistou, depois de tudo que a gente entende sobre Deus, sobre todo o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, a gente aceitar uma situação dessa, isso é um absurdo. Então entenda, você precisa estar preparada para ter essa postura. Você precisa se preparar para ter esse posicionamento e não voltar atrás. É por isso que eu quero que na semana que vem, no evento, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, às 8 da manhã, você esteja lá, pronta, com o seu caderninho na mão, para anotar tudo que você puder de aprendizado. E essa aula, ela vai ficar gravada durante essa semana, né? Então você vai poder ver, você vai poder rever, você vai poder anotar. A gente vai ter comunidade do Facebook para você tirar dúvidas. Então aproveita, sabe? Porque é difícil a gente ter um conhecimento tão valioso como esse nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a única coisa que a gente consegue ter são as pessoas incentivando a gente a desistir. Ah, você não merece isso, e realmente a gente não merece. Só que isso não significa que a gente precisa abrir mão do nosso casamento para isso, abrir mão de algo que a gente sonhou tanto, que a gente lutou tanto, e de algo que é tão valioso aos olhos de Deus. A gente não precisa abrir mão. Então, é isso e é essa mensagem que eu trago aqui através do meu canal, através das minhas redes. Existe outro meio, existe outro caminho. E na semana que vem você vai aprender. Eu quero que você anote tudo, porque eu quero te ajudar a abrir os seus olhos para que você enxergue esse caminho, entende? Então vamos lá. No meu caso, foi exatamente o que aconteceu. Quando eu comecei a aplicar e aprender o que eu ensino dentro do programa Elo no Lar, e eu comecei a aplicar no meu casamento, mesmo com traição, mesmo o Elton tendo saído de casa, eu consegui mudar essa postura que eu tô falando para vocês. E não foi uma postura vestida, não foi uma roupa que eu vesti e falei, agora eu tenho essa postura. Não, foi muito pelo contrário, foi algo que foi construído dentro de mim, foi algo construído dentro do meu ser, da minha essência e dentro da minha mente, tá? E aí sim eu consegui ter essa postura de falar para ele que eu não ia aceitar um marido que foi embora falando que não amava mais do jeito que ele estava. Aquele homem, eu falei para ele, esse homem eu não quero mais. Esse homem dentro da minha casa, eu não quero. Se for para ser assim, eu não quero. Então, ele percebeu que ele foi colocado assim contra a parede de tipo, ou você muda, ou você perde essa mulher que ela tá se tornando. Então, você tem que escolher. Então, essa nossa postura, ela precisa ser construída. Eu construí isso no meu casamento e eu tenho certeza que qualquer pessoa, qualquer mulher consegue construir no casamento também, tá? Então, não desanime só porque você tá vendo hoje que o seu marido não tá te dando bola, que o seu marido tá falando que não gosta mais de você. Eles falam isso mesmo, o meu falou isso, tá? O diabo usa de todas as artimanhas, das mais sorrateiras, para conseguir confundir a cabeça desses homens e eles falarem
um monte de barbaridade. Tanto é que eles ficam tão inconstantes que um dia eles estão falando que ama, outro dia eles estão falando que não ama. E aí, sabe o que acontece? Você fica sempre à mercê do que ele tá te trazendo, sabe? De migalha desse amor. E isso tem que acabar, sabe? Você não tem mais que ficar dependente das atitudes dele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você tem que se manter firme e constante na sua postura, independente do que está acontecendo no seu casamento, entende? E esse fator é determinante, é por isso que quando você fica na indecisão, quando você não consegue escolher se vai lutar pelo seu casamento ou se vai desistir, você não consegue manter essa postura constante. O seu marido vai achar que você fala as coisas da boca para fora. Ele não vai achar que você tem palavra, entende? Então, por isso que é importante. Então, qual que é o problema? Qual que é o maior erro que eu vejo as mulheres cometerem? Além de ficar em cima do muro, né? A maioria fica em cima do muro. Mas o maior erro que eu vejo cometerem quando o assunto é salvar o casamento, mesmo que o marido não esteja demonstrando que quer, é a mulher desistir antes de se comprometer a fazer o que precisa ser feito. Então, é uma mulher que ela não tá vendo mais saída, ela até queria lutar, mas ela não tá vendo o como, e aí ela desiste. Só que eu queria abrir a mente de vocês aqui para as consequências de um divórcio. Você já parou para pensar? Algumas tenho certeza que já, mas já parou para pensar em todas as consequências de um divórcio? Já parou para pensar que se você se divorciar do seu marido, tudo que antes vocês dividiam como despesa financeira vai ficar agora para você? Tudo bem que ele vai ajudar com uma pensão ou outra, mas até isso ser resolvido, toda essa carga fica para você? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto custa um divórcio? Gente, quando eu comecei a dar entrada, e eu tenho alunos que começaram a dar entrada, só para você dar entrada ali na intimação, 1.500 a R$ 2.000. Isso se for o amigável, né? Se não tiver briga. Agora, se for o litigioso, ou seja, se você tiver que brigar na justiça, isso aí vai a 5, 6 mil reais. Olha só o preço de um divórcio. Fora isso, tem que depois que vocês começam aí o processo de separação, tem divisão de bens. Aí você tem que dividir um monte de coisa aí com seu marido. Tem que, sabe, aí fica nesse negócio, vende casa, não vende casa, mas é meu patrimônio, e as brigas continuam, e os filhos ali no meio. E quando a gente pensa nos filhos, ainda tem um filho que tem que ficar indo na casa, né? Você tem que ficar dividindo aí a guarda do seu filho a cada, sei lá, 15 dias, uma vez por semana. Seu marido que já tá meio perdido, você com medo de qual que é a educação que ele vai dar ali pro meu filho quando ele estiver na casa dele, sabe? Essa divisão de responsabilidade na educação do filho quando você não tá com seu marido, ela é muito mais difícil, ela é muito mais complicada. Então, olha, gente, a gente olha só a parte financeira, mas olha só o quanto que um divórcio ele traz de problemas para a família, problema estrutural mesmo para os filhos, sabe? Imagina para um filho ter que ficar levando a malinha de um canto para o outro, porque a hora eu tenho uma casa aqui, tem a casa da minha mãe, a casa do meu pai. Imagina quando o seu marido arrumar uma outra mulher e agora o seu filho vai saber como vai ser tratado. Gente, olha o tanto de prejuízo que existe num divórcio, sem que antes a gente tente fazer o que é mais fácil, e o que não vai trazer esse tanto de prejuízo que a gente não para analisar. A gente só para analisar quando a gente tá ali, ó, prestes a assinar o divórcio. Aí que a gente começa a pensar, e eu sei porque eu pensei. Então, assim, eu converso com as minhas alunas, eu converso com muitas mulheres, e elas falam assim, olha, eu fico pensando nisso, do jeito que ele tá perdido, fica bebendo, como que ele vai cuidar de uma criança? Como que ele vai cuidar do meu filho? Olha isso, gente. Em vez da gente tentar lutar, em vez da gente usar a nossa força, o nosso poder aqui para fazer o que precisa ser feito,
a gente desiste, a gente divorcia. Aí tá, aí hoje você tá com seu marido que, tudo bem ou mal, bom ou ruim, nos apertos e você deixa seu filho com ele para você fazer suas coisas. Ou quando seu filho tá doente, ele acaba ajudando ali você de alguma maneira. Agora você, imagina você sozinha, com um filho doente, tendo que depender de um monte de pessoa, tendo que ficar pedindo favor para os outros para te ajudar a cuidar do seu filho. Ou enquanto você vai fazendo a ficha, uma outra pessoa vai ajudando, acudindo a criança que está vomitando. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que eu tô aqui com o Elton, que acontece uns perrengues desse com o Pedro, eu falo, gente, olha só que bênção, né? A gente tá aqui junto, ele fazendo uma coisa, eu fazendo outra, né? Na hora que o casamento tá em crise, a gente não para enxergar esse tanto de coisa boa que é você ter um companheiro do seu lado, tá? Por mais que não seja o melhor dos mundos, por mais que não seja ainda o que você quer, o que você deseja, é uma pessoa que tá ali que tem o seu lado bom também. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Começa a olhar quais são as qualidades do seu marido que não foram embora, que ainda existem. Olha mais para elas, valoriza essas qualidades. Não é que ele não tenha que mudar, não é que ele não tenha que melhorar, ele tem sim e muito a melhorar. Mas quando a gente só foca no ruim, adivinha o que acontece? A gente só vai receber coisa ruim, entende? Então a gente tem que mudar o nosso foco e a gente tem que, de fato, se tem uma palavra que vocês têm que sair daqui hoje, é decisão. E não só no ponto de vista de aconselhamento que eu tô falando isso para vocês. Isso é científico. A neurociência explica o que a decisão faz no nosso cérebro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no evento, mas só para trazer uma breve explicação para vocês, existe um caminho no nosso cérebro que toda vez que a gente não decide algo, ou seja, toda vez que a gente acha que não vai conseguir alguma coisa, que a gente está fazendo, mas a gente fala, será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo, não. Por exemplo, você quer salvar o seu casamento. Você começou a usar a estratégia certa, mas você ainda não está vendo o resultado e você fala assim: será que vai dar certo? Quando as minhas alunas começam com esse será, eu falo: pode parar. Se você achar que não vai dar certo, não vai dar certo. Por quê? Porque isso, gente, influencia diretamente o cérebro. Existe uma parte do nosso cérebro que é o subconsciente, ou seja, é a parte que não pensa, é uma parte que só armazena. Toda vez que você manda essa mensagem para o seu subconsciente de que não vai dar certo, sabe o que ele faz? E isso é comprovado. Ele manda uma informação para o seu cérebro consciente para que você não consiga executar. Olha só como isso é poderoso. E para provar para vocês, isso aconteceu comigo quando eu fiz um dos cursos que eu já fiz aí de desenvolvimento e tudo mais. Para conhecer mais essa parte neurocientífica, a gente fez um experimento lá que assim a gente tinha um texto para recitar, e esse texto, depois vocês pesquisem na internet, se chama A Filosofia do Sucesso, de Napoleão Hill. Depois vocês pesquisem esse texto, que é muito interessante. A gente tinha que decorar esse texto e a gente tinha que recitar ele sem errar. Aí algumas pessoas tentaram, não conseguiram. Teve uma pessoa, acho que tinha o quê? Umas 50 pessoas. Aí umas 2 pessoas conseguiram, beleza. Aí o médico, né, o neurocientista que estava organizando o evento, ele falou: olha, agora vai todo mundo lá para fora, vocês vão tentar decorar isso e vocês vão voltar aqui nesse salão. E a gente ficou lá um tempo tentando decorar. Eu até achei que estava decorado. É um texto longo, sei lá, tem várias estrofes, assim, vários parágrafos. E eu achei que tinha decorado. Aí, beleza, quando a gente entrou no salão de novo, todo mundo entrou, o que ele fez? Ele colocou todo mundo em círculo, todos em círculo, e ele colocou um X no meio do círculo. E ele falou assim: olha, a primeira vez eu deixei que vocês tentassem. Agora vocês vão, para conseguir recitar, ou seja, para ter a oportunidade de recitar ele completo, vocês vão ter que competir por esse X. E aí, o que ele fez? Ele tocava um apito, e toda vez que ele apitava, a gente tinha que correr para esse X. Quem chegasse primeiro nesse X é que tinha a oportunidade de recitar.
Então, olha só como ficou muito mais difícil. Parecia impossível, tinha muita gente. E aí começou, né? Aí começou aquela disputa, tal, aí uma pessoa chegava, aí, só que olha só qual é o problema, né? Uma pessoa chegava, quando ela ia começar a recitar, todo mundo olhando, ela ficava nervosa e não conseguia. Já era, perdeu. Aí saía. E aí isso foi se desenrolando quase o dia todo. E a maioria das pessoas não conseguia, não conseguia. Seja porque não conseguia chegar no X na hora certa, né? Primeiro, ou porque quando chegava no X, as pessoas ficavam tão intimidadas, assim, primeiro eufóricas, né? Tem a questão hormonal também, que o neurocientista explicou, mas também, quando ela chegava ali, ela ficava com medo de errar. E por medo de errar, adivinha o que acontecia? Elas erravam. E aí eu lembro que tinha um rapaz lá, eu não me lembro o nome dele, mas eu lembro assim do rosto dele. Que ele conseguiu, e ele conseguiu logo de primeira. E acho que tinha umas duas, três pessoas de 50, sabe? Que conseguiram. E aí o médico, o nome dele é Neil, ele falou: ó, vai lá, todo mundo para fora, dá uma respirada e volta pra gente iniciar de novo para ver quem que vai conseguir, porque tá fraco aqui, né? E eu lembro que eu fui falar com esse cara que tinha conseguido. Aí eu falei, mas fala pra mim. Opa, nossa, caiu uma caneta. Fala pra mim, como que você conseguiu? Qual que é o segredo? Que você fez, né? Como você conseguiu controlar a sua ansiedade? Você decorou, você ficou muito tempo decorando, o que você fez? E ele falou uma coisa para mim que eu não me esqueço, e aí depois o neurocientista explicou justamente isso. Ele falou assim, Carol, presta atenção no que está falando essa frase, essa filosofia, né, que a gente chama filosofia do sucesso. Presta atenção no que diz a filosofia. Olha só, a filosofia ela começa assim. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. E aí, você vai lendo tudo, né? Toda a filosofia, mas o que ela fala? Que assim, toda vez que você duvida que você vai conseguir algo, você não consegue. Por mais que você esteja preparado, por mais que você tenha decorado tudo, né? Na situação ali que a gente estava vivendo, ele falou, por mais que você tenha decorado, vai acontecer alguma coisa. Quando chegar lá, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você duvidou. Aí, nessa filosofia, ela continua falando assim: que o segredo do sucesso e da vitória é de quem crê plenamente. Quem conquista não é o mais forte, nem é o mais esperto. É só a única pessoa que consegue conquistar é aquela que crê e não desiste. E aí fala na filosofia, né, que o sucesso ele é determinado por esse nosso espírito de não desistir. Nossa, depois eu quero que vocês leiam essa filosofia. E aí, quando eu comecei a prestar atenção no que eu tinha decorado, toda a filosofia, eu comecei a internalizar aquilo. E eu falei, gente, eu não posso duvidar. Se toda vez que eu tiver naquele X e o Neil apitar e eu achar que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí, olha só que engraçado. Aí eu voltei lá para dentro e ele falou assim para mim, ele pôs todo mundo em roda de novo e falou: "Vamos lá, mais uma rodada". E aí na hora que eu comecei, que a gente tinha que abaixar, se posicionar, tinha até uma posição assim, tudo bem sério, sabe? Tava mó frio lá fora e a gente tinha que ficar lá decorando, então você percebe que foi uma coisa bem séria, foi realmente um experimento preparatório para a gente entender essa questão cerebral. E quando ele colocou o X de novo lá, e ele apitou, o meu cérebro já ia falar, eu não vou conseguir, mas na hora que eu percebi esse pensamento, eu falei, eu vou conseguir. E toda vez que o meu cérebro tentava me falar que eu não ia conseguir, eu falava para ele, eu vou conseguir. Toda vez. E começou. E começou, apitava, as pessoas iam, apitavam, as pessoas iam. E eu continuei com essa, né, com essa crença de que eu ia conseguir e eu não deixava o meu cérebro me sugerir qualquer outra coisa que não fosse, eu vou conseguir. E aí, gente, eu lembro que quando a gente, quando apitava e quando a gente voltava, a gente podia voltar para posições diferentes. E aí eu percebi nesse momento, olha só, a gente acha que é coincidência, mas não é. É o nosso cérebro achando a possibilidade, a oportunidade. Eu percebi que tinha um lugar daqueles onde as pessoas estavam que estava mais próxima do X. E eu falei, bom, então quando ele apitar de novo e eu não conseguir, eu vou correr para aquele lugar.
Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui para aquele lugar, e aí quando ele apitou de novo, eu consegui pisar no X. Então eu fui a primeira. Aí eu fiquei lá, de frente para todo mundo em volta. Ele falou: agora você pode recitar. E nessa hora, o meu corpo tremia inteiro. Porque aí o que a gente vai pensar? Meu Deus, vai dar. Aí quando você pensa, vai dar branco, o que eu fiz? Falei: não, eu vou conseguir. Aí eu comecei a recitar. Recitei, 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 recitei. Chegou no final, eu cheguei até o fim. Aí ele falou: parabéns, você conseguiu. E aí eu lembro que todo mundo que conseguia, acho que conseguiu umas 4 ou 5 pessoas. Todo mundo que conseguia subia num pódio, assim, sabe? Que a gente ficava vendo o restante do experimento. E subir naquele pódio e encontrar aquele cara, ele falou: tá vendo? Agora você percebeu, você entendeu o poder de não duvidar. Então, gente, eu ter vivido isso na pele, naquele dia, naquele momento, fez com que eu confirmasse uma teoria que é científica, que é comprovada cientificamente, que se você duvida, você não consegue. Se você duvidar que você vai salvar o seu casamento, você não vai conseguir salvar o seu casamento. Isso é o elemento fundamental que vocês precisam entender. E aí, a estratégia, uma vez que você decide, uma vez que você se compromete, né, igual eu fiz, toda vez que o seu cérebro tentar te dizer o contrário, ou toda vez que o seu marido te mostrar que é o contrário, você vai bloquear e falar: não, eu vou conseguir. Por isso que eu quero que na semana que vem vocês estejam aqui comigo, vocês participem de tudo que vai ter lá nesse evento, tá maravilhoso, eu sei que vocês vão gostar muito. E eu quero que na sexta-feira vocês me digam o que vocês vão decidir, o que vocês conseguiram enxergar, porque entendo, uma vez que você decide, o seu cérebro para de te mostrar as dificuldades e ele começa a te mostrar as oportunidades, tá? Então presta atenção nisso. Quando você decide, da mesma maneira que eu consegui encontrar aquela brecha de um lugar mais perto do X, o seu cérebro vai achar um jeito de fazer com que você consiga, assim, salvar o seu casamento, tá certo? Então, segunda-feira, essa foi a última live dessa edição aqui que a gente teve de aquecimento pré-evento, pré-semana do segredo do casamento à prova de divórcio. E semana que vem a gente começa o nosso evento, não tem live, semana que vem são as aulas, porque eu quero que vocês se debrucem nessas aulas, tá? Então, segunda-feira às 8 horas, coloca o celular para despertar para não esquecer. E segunda-feira a gente se encontra na aula 1. Obrigada, tenha um excelente final de semana. Tchau, tchau. Pessoal do YouTube, muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau.